Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas 14. Eu quero, segundo livro de Crônicas 14, versículo 1. E eu quero meditar com você na vida de um homem que a palavra nos conta que ele foi, a princípio, um homem muito posicionado, um homem que abriu seu coração para Deus de uma forma assim muito linda. Mas no decorrer da sua vida, algumas coisas começaram a mudar. E eu quero meditar com você nessa noite, justamente nesse capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Ábias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Diga comigo assim: a terra esteve em paz 10 anos. 10 anos sem guerra, queridos, sem batalhas. Havia paz na terra. E nós vamos entender um pouquinho do que aconteceu, porque se você for pegar outros reis para trás, você vai observar que haviam guerras, haviam coisas sérias. Mas quando esse rei Asa assume, algo acontece. E a palavra do Senhor diz aqui, olha, Asa, versículo 2, fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Ele fez o que era bom. Amém? Ele não fez o que era mal. Ele não deixou o coração dele, naquele momento, se levar pelas coisas ruins. Ele fez o que era bom, reto, perante os homens, não, perante o Senhor seu Deus. Diz aqui no versículo 3, porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Naquela época, queridos, havia cultos a outros deuses e ele terminou com isso. Ele não permitiu mais. E no versículo 4 diz assim: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Por quê? Porque ele direcionou o seu reinado totalmente para Deus. Ele não direcionou o seu reinado para ídolos. Ele não direcionou o seu reinado para deuses estranhos. Muito pelo contrário, a palavra nos fala que ele direcionou o seu reinado para Deus. E ele foi muito abençoado. Se você continuar lendo aqui, vou ler rapidamente, né? Diz que ele edificou cidades fortificadas. Ele fez cidades com muralhas, né? Fortalezas impenetráveis. Diz a palavra também aqui, né? Assim, edificou cidades fortificadas, versículo 6, em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Mas Deus estava dando repouso por quê? Porque ele direcionou o seu coração totalmente para Deus. Ele direcionou o coração dele em buscar a presença, e ele fez com que o povo que estava com ele também se voltasse para Deus. E Deus deu a ele descanso, deu a ele repouso. Mas se você continuar aqui, né, no versículo 8 diz assim: edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, quer dizer, escudos e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Ele tinha um exército com ele ali, né? Mas ele não precisava lutar. Por que ele não precisava lutar? Porque Deus deu repouso para ele, deu paz durante 10 anos.
Só que, de repente, passa os 10 anos e a palavra do Senhor diz que um etíope chamado Zerá saiu contra eles, se levantou contra eles. E lá no versículo 9 diz assim: saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Se você lembrar aqui, a gente está falando que eles tinham 300, mil de Judá, que traziam escudo e lança, 300 mil, e tinham mais 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Então, vamos botar aí, né? Se tinham 300 mil com 280, né? Dá 580 mil. Só que esse outro homem se levanta com 1 milhão para destruir Asa, destruir o povo de Judá. E a palavra do Senhor diz aqui assim, versículo 10: então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. E diz que ali naquele vale, no meio daquela condição terrível, ele com 580 e o inimigo dele com 1 milhão, diz que Asa levanta um clamor. Eu não sei quantos inimigos nesse tempo têm se levantado contra você, têm falado mal de você, têm humilhado você, têm criticado você, têm rido de você. Mas eu quero dizer que se o seu coração for inteiro para o Senhor vai te dar a vitória. E você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar usar o seu braço para lutar, não, queridos. Porque o Senhor, Ele vai ser o seu braço forte, Ele vai tomar a frente. Você não vai precisar guerrear, você não vai precisar fazer nada. Deus vai na frente. A única coisa que eu digo para você é: seja inteira para Jesus, inteiro. Não seja pela metade, seja inteiro. Nesse momento Asa estava inteiro, ele mandou tirar os altos, ele mandou tirar os deuses estranhos, ele estava inteiro. E aí se levanta o inimigo, E aí o que ele faz? No meio do vale, no meio daquela situação difícil, porque quando você está no monte é uma beleza, mas no vale o teu inimigo pode estar lá no monte, descendo contra a tua vida e você ficar cercado. Diz que ele estava no vale, queridos, ele levantou um clamor. Às vezes a gente está passando momentos difíceis e a gente não quer orar. A gente quer que os outros orem pela gente. Ora por mim, mas a gente não quer orar. E muitas das vezes Deus está falando para você: levanta um clamor, eu estou te ouvindo. Dobra o teu joelho, clama, me busca que eu vou honrar você. Me busca. Diz que Asa levantou um clamor no versículo 11 ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele tinha certeza que naquele momento ele não era forte. Quem era poderoso era o seu inimigo. O etíope, o Zerá era poderoso porque ele tinha 1 milhão de soldados a seu favor. E Asa fala isso aqui, olha, numa batalha entre o poderoso e o fraco, ele estava se falando assim: eu sou fraco, entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Eu sempre falo aqui, a gente confia em tanta gente, confia em tantas circunstâncias, aposta que vai dar certo. Tem gente que bota tudo numa aposta, perde tudo, porque não confia no Senhor. Mas Asa está aqui falando: em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. É como se ele dissesse: eu não vim em nome de outro Deus, eu vim no seu nome, e eu confio que o Senhor vai me dar vitória nessa batalha. É o Senhor que vai me dar vitória. E diz mais: Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ele levanta um clamor. No meio do vale. Às vezes você não está no meio do vale, mas tu não quer nem orar no teu quarto.
Às vezes tu não está em casa, mas tu não quer levantar nenhum clamor na rua, porque às vezes a gente está numa situação tão difícil, que é na rua mesmo que a gente tem que levantar a nossa oração. Eu não tenho vergonha não, amados. Eu saio, vou para o mercado, eu saio orando, e vou orando, vou caminhando, vou orando. Me chamar de maluca, pode me chamar de maluca, mas eu estou lá orando, eu estou falando com Deus, e eu vou entregando tudo na mão dele. Sabe, eu vou entregando tudo. Deus, sabe, isso aqui agrada o coração de Deus. E amados, o Senhor feriu os etíopes e deu vitória a Asa. Olha que lindo. Ouviu o clamor de Asa, deu vitória contra aquele 1 milhão. E eu quero profetizar nessa noite: Deus vai dar a vitória a você contra esse exército que tem se levantado contra a tua vida. Deus vai te dar a vitória. Você com Deus é maioria, Ele é contigo, você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. E amados, quando chega lá no versículo 15, ele ficou tão empolgado que ele continuou fazendo reformas religiosas. Ele se empolgou muito, amados, e por ele se empolgar, que nesse tempo Israel não era um povo só com Judá, eles estavam divididos. Mas nesse tempo algo começou a acontecer, porque o povo de Israel começou a ver no povo de Judá algo diferente, e começou a sair de Israel para se juntar com Judá, porque estava vendo em Asa um homem diferente. Eu quero profetizar nessa noite que as pessoas vão olhar para você e vão ver em você alguém diferente, e vão querer andar contigo, vão querer, sabe, estar juntinho com você, porque a presença, a unção de Deus é sobre a tua vida. Aleluia! E aí aqui, amados, diz assim, olha, 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olha só, o profeta foi direto. Enquanto você estiver com Deus, ele está com você. Mas se você debandar, ele não está mais. Então ele diz aqui, ó: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Olha que coisa linda, né? Quando a gente busca, Deus fala assim: estou aqui. Ele se deixa achar, né? A gente não precisa procurar muito não. Quando a gente busca com coração sincero, Deus se apresenta. E aqui diz, né? Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Ele está falando que Israel esteve por muito tempo, queridos, longe de Deus, sem alguém que estivesse no comando e que ensinasse os mandamentos, os preceitos, a lei de Deus. Tá? E aí ele diz mais, né? Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Ele não está falando de Asa, ele está falando do povo de Israel, que abandonou o Senhor, que largou o Senhor. Mas quando vinha a angústia, eles corriam para Deus. Sabe que a gente não precise vir o tempo de angústia para correr para Deus. Que a gente esteja 100% com Ele, o tempo todo com Ele. E diz mais, naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Queridos, quando a gente está longe de Deus, a gente vive perturbação, infelizmente. Há um tempo atrás eu vi uma moça, a história de uma moça, que ela era uma bênção na igreja. Amados, ela se afastou do Senhor. A vida dela virou uma perturbação.
uma destruição. A gente não sabe, que mesmo passando lutas, dificuldades, né? Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo passando lutas, mas a gente estando na presença, a gente vence todas elas. Mas quando a gente sai, queridos, quando a gente sai da presença, alguém entra, e entra para destruir, não entra para brincar com a nossa vida. E aí ele fala aqui, ó, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Por quê? Porque eles se afastaram. E aí ele dá uma palavra para Asa, ele diz, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra vai ter recompensa, a vossa obra terá recompensa. Sabe? Não desanima. Não olha para as circunstâncias. É como se ele estivesse dizendo isso para Asa. Não olha para as circunstâncias. Olha para Deus. Porque toda essa obra vai ter recompensa. Toda essa luta vai ter recompensa. Mas se você olhar para as circunstâncias, você para. E Deus não te chamou para parar. Era como se ele estivesse falando isso para Asa. Asa, acorda. Você está vendo? Olha, Deus está com a boa mão sobre você. Mas se você se afastar dele, ele vai se afastar de você. Né? E aí continua. Diz que Asa ouve essas palavras, né? A profecia do profeta, e cobrou o ânimo, ele ficou alegre, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá. Ele ficou alegre, e começou a tirar mais abominações que existiam no meio do povo, né? No meio de Judá, no meio de Benjamim, das cidades que tomaram na região montanhosa, que ele tinha conquistado, né? Com a guerra, que ele tinha vencido. Renovou o altar do Senhor. O pastor falou isso mais cedo, né, sobre Noé, né, que Noé, quando ele chega, depois do dilúvio, ele renova o altar ali do Senhor, e diz a palavra do Senhor aqui, que Asa renova o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E amados, foi a coisa mais linda, e eu quero ler isso aqui, ó, porque ele diz assim, congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no meio, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele. Olha isso, aquilo que eu falei, sabe? Aqueles que tinham ido embora, começaram, não, eu quero estar junto com Asa. Eu estou vendo Deus na vida de Asa, e eu quero dizer, muitas pessoas vão ver Deus na sua vida, e vão querer estar perto de você, sabe, vão largar pessoas para lá, e vão dizer, não, contigo não quero andar não, porque tu só me arruma problema, eu quero andar é com fulano, porque eu vejo fulano tem a presença de Deus. Amados, começou a debandar aqui um monte de gente querer ficar perto de Asa, desertou lá de Israel, um monte de gente, né? E vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Sabe, as pessoas vão ver Deus sendo com a sua vida. Vão ver Deus na sua vida. E mais, queridos, diz que entraram em aliança de buscarem ao Senhor. Ou melhor, vou lendo 11. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eles não ficaram contando assim, vamos só dar isso aqui, porque isso aqui, né, vai ser uma bênção. Não, diz que eles deram muito além, amados. A palavra do Senhor diz aqui que eram 700 bois e 7.000 ovelhas que foram ofertados. E eles entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a sua alma. Havia uma unificação. Havia uma unificação, uma unidade. Né? Não era uma unidade só familiar, mas era uma unidade do povo. Sabe, nós queremos estar junto com Asa, nós queremos ajudar Asa, nós queremos ser um com ele. Gente, foi algo lindo que Deus começou a fazer ali. Né? E no versículo 13 diz assim, né? E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Ele estava assim, ó, se não quer estar com a gente, vai morrer. Né? Que nem aquela palavra que Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Não é verdade? O povo, né? Não, peraí, se ele está fazendo... Amados, isso chegou até a mãe de Asa.
Só para vocês terem ideia, eu não vou ler agora aqui, mas diz que a mãe de Asa, ela levantou um ídolo, e ela cultuava aquele ídolo, e Asa tirou ela da posição de rainha-mãe. Não, peraí, que negócio é esse? Aqui não. Se você continuar cultuando esse teu ídolo, aqui você não tem mais esse título de rainha-mãe. Depois a mãe, olha isso. Está aqui, ó, no versículo 16, ó. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedron. É como se ele fosse: mãe, a senhora é minha mãe, mas aqui não tem mais idolatria. Aqui nós só vamos servir ao Senhor. Amém? Aqui nós só vamos servir ao Senhor. Se quiser estar comigo, tem que adorar o Senhor. Ele começou a fazer reformas, queridos, coisas lindas. E diz a palavra do Senhor lá no versículo 19: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Não houve guerra, porque ele se dispôs a buscar ao Senhor. Porque ele se colocou inteiro. Não, eu não quero estar dividido, eu não quero servir a dois senhores. Uma hora eu sirvo a Jesus, uma hora eu estou servindo, né? Que nem outro dia me falaram de um MC aí que ele resolveu seguir Jesus. Pagou uma multa séria, porque ele quebrou todos os contratos, porque ele não queria mais cantar as músicas do mundo. Nem sei direito quem é, né? Me falaram. Mas o que acontece? Eu quero voltar para Asa. Asa falou: não, a partir de agora eu vou servir ao Senhor. É Ele que eu confio, é Ele que eu acredito, é Ele que vai me dar a vitória. Só que, queridos, de repente, né? E a gente tem que ter cuidado com os de repente da nossa vida. Se a gente é do Senhor, e a gente não pode olhar para os de repente, porque as circunstâncias vão aparecer, né? Torna a falar, mas Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vamos vencer. E vieram os de repente. E Asa se viu, depois desse 30º, né? Mais de 30 anos no reinado, ele se vê cercado. E quem era o inimigo dele? Israel. Israel se levanta contra Judá. Às vezes, são pessoas que a gente menos espera. Dentro da nossa família, no nosso meio de amigos. Pessoas que às vezes estão perto da gente, que a gente, nossa, né? E se levanta. E aconteceu com ele. Israel se levantou. A palavra do Senhor diz aqui, capítulo 16, versículo 1: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar até ele, nem chegar a ele. O rei de Israel cerca. Não, ninguém mais sai de Israel para ir para Judá. Não sai. Não sai mais. Ninguém sai mais. E também ninguém de lá pula para cá. Acabou. E cerca. E eles iam realmente fazer uma guerra. E o nosso amigo Asa esqueceu que um dia ele tinha feito um clamor. Que um dia no meio do vale, no meio de uma batalha terrível, uma batalha impossível, com 1 milhão contra o exército dele, né? Que era pouco, Deus deu vitória. Ele esqueceu que ele estava lá no meio do vale, levantou um clamor, Deus ouviu o clamor e deu vitória. E ele esqueceu que ele podia lá onde ele estava levantar um clamor também. Mas ele não faz isso. Ele prefere se juntar com o rei da Síria. Ele pede ajuda para o rei da Síria.
Preciso de ajuda. Olha só, o rei de Israel me cercou aqui, preciso de ajuda. E, amados, Deus levanta profetas. Você já foi achado por um profeta? Deus levanta para dar uma sacudida na gente, para falar, olha só, que negócio é esse? O que está acontecendo contigo? Deus levanta profetas. E levantou para Asa. A palavra do Senhor diz aqui que ele é repreendido por Anani. Está lá no versículo 7 do capítulo 16, diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. E aí Anani fala para ele: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Cuidado. Deus já nos deu tantas vitórias. Nós precisamos ter cuidado. Porque Deus, a gente confiou e Deus fez, a gente teve fé e Deus fez. E o inimigo, ele sempre arma uma cilada para colocar a gente contra a parede, para dizer para a gente que não tem luz no final do túnel. Tem luz no final do túnel e a luz é Jesus. Tem sim luz no final do túnel. O caminho não está cercado. Deus está no final do caminho te esperando para te dar vitória. Só que Asa se sentiu cercado e fez uma aliança errada. Cuidado com alianças erradas, com pessoas erradas. A gente faz alianças erradas e quebra a cara. E muitas dessas alianças são fatais, queridos, não tem volta. Então a gente tem que ter cuidado. A palavra do Senhor diz aqui, é muito sério isso. Asa fez uma aliança com o rei da Síria. E Anani chega para ele e fala isso, olha: porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração for totalmente do Senhor, você vai passar por todos esses problemas, entendendo que Deus é contigo, você não está sozinho, porque a palavra de Deus diz isso, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ele está te vendo, tu está achando que Ele não está te enxergando? Ele está te vendo, Ele te enxerga. Pode ser que teu chefe não te enxergue, teu pastor não te enxergue, amém? Teu pai não te enxergue, tua mãe não te enxergue, Deus te enxerga. Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí ele fala: nisso procedeste loucamente. Por que ele procedeu loucamente? Porque ele se aliançou, em vez de se aliançar com Deus, ele se aliançou com a pessoa errada. Às vezes, Deus está lá na frente com algo para te entregar e você vai lá e faz aliança com a agiota. Falta de fé, não acredita que Deus pode te abençoar. Não acredita que Deus pode abrir uma porta. Se Deus quiser, Ele abre a porta que Ele quiser para você, mas não faz aliança errada. Cuidado com as alianças erradas. E aí ele diz: por isso desde agora haverá guerras contra ti, coisas vão começar a se levantar, né? E diz que Asa ficou tão indignado com aquilo que ele ouviu do profeta, que ele manda prender o profeta. Ele fica tão irado que ele manda prender, e a palavra do Senhor diz que ele lança o profeta num cárcere,
porque ele não suporta a verdade na cara que ele estava errado, que ele fez a coisa errada. Ele podia ter se arrependido ali, mas ele não se arrepende. Ele não pede perdão a Deus. Diferente de Davi. Amados, vocês sabem a história de Davi. Davi, ele adulterou. Ele teve relações com uma mulher fora do casamento. Manda matar o marido dessa mulher. E o Senhor levanta um profeta para falar com Davi. E o profeta vai até ele, conta uma história e depois fala para ele: olha, esse cara que eu falei da história é você. Você fez isso contra o teu próximo. E diz que Davi, na mesma hora, ele diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Diferente de Asa, queridos, que quando ouve na lata dele o pecado dele, ele: não tem nada a ver com a minha vida cuido eu. Não se mete não, hein? Não se mete na minha vida não. Da minha vida cuido eu. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Conheço muita gente, queridos. Sabe? Ele manda prender o profeta. Bota num cárcere. E a palavra do Senhor diz aqui, amados, o triste fim de Asa, que tinha tudo, queridos, porque ele começou bem confiando em Deus, colocando o seu coração nas mãos de Deus, olhando para Deus, levando pessoas a adorar o Senhor. Ele começou bem. Mas no meio da caminhada, por causa de uma aliança errada, ele não suporta ouvir o pecado dele. Deus busca corações quebrantados, pessoas, sabe, que: Senhor, pequei mesmo, errei, mas eu quero ser diferente. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a ser diferente. E aí, olha, vamos lá no versículo 11 do capítulo 16, diz assim: eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Asa se perdeu. Começou bem, mas no meio da história, sabe? O seu coração não pertencia mais ao Senhor. Seu coração não pertencia mais a Deus. Ele confiava em tudo e em todos, mas não confiava mais em Deus. E aí eu quero que você abra lá no Salmo 51, que diferente de Asa, nós temos alguém que realmente abriu seu coração para o profeta e falou para Deus. Salmo 51, versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi era perfeito? Era falho que nem você e eu. Mas quando ele teve o seu pecado exposto, lançado na lata dele, ele se humilhou. E diz aqui, olha, ele fala: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Ele pede ao Senhor que purifique ele, que perdoe ele. E ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que eu fiz está sempre diante de mim, né?
E ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Você não vê em momento algum Asa fazendo nenhuma oração nesse sentido. Um homem que levantou clamor no deserto, um homem que tirou altares, um homem que tirou a própria mãe, a mãe da condição de rainha mãe. Mas quando teve o seu pecado exposto, a primeira coisa que ele fez foi mandar prender o profeta. E Davi, diferente, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O profeta, queridos, falou coisas duras para Davi. Depois você dá uma olhada lá. Falou coisas duras, duras sobre Davi, duras sobre seus filhos, sua família. E ele ouviu tudo aquilo e ele fez essa oração: pequei contra ti. Lá no versículo 10 diz assim, olha: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queria que você ficasse de pé. No 11 ele fala: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu queria pedir o Ministério de Música para subir, por favor.